vocês. O meu nome é Carlana Lima. Tem bastante tempo que eu não gravo um vídeo aqui pro meu canal. Na verdade, eu excluí todos os vídeos que eu tinha aqui no meu canal, que tinha alguns com direitos autorais, e eu decidi recomeçar meu canal. E nada mais, assim, legal do que recomeçar, né, com uma transformação, né? Eu tinha feito um vídeo há um tempo atrás fazendo uma coloração no meu cabelo com uma tintura, eu esqueci, acho que foi Média Excellence. Deu muitas visualizações. E eu já estava há um tempo já também querendo pintar meu cabelo com uma nova tintura. Mas de lá pra cá eu já pintei meu cabelo já mais algumas vezes. E é isso, hoje vim mostrar pra vocês como eu fiz essa tintura no meu cabelo. Sem muita conversa, vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo, vou conversar um pouco com vocês. Bom, já fazia mais ou menos um ano que tava pintando meu cabelo com essa tintura aqui da Max Ton, a 7.37. Vou tentar deixar algum take de algum vídeo de como tava meu cabelo com essa tintura, né, alguma foto. Só que assim, né, 36 anos, alguns fios brancos aparecendo, né, ao longo aí do percurso. E assim, essa tintura, apesar dela ficar com uma cor muito bonita, sabe? Fica uma cor muito bonita mesmo, combinou muito bem com ele. Ela não estava cobrindo os fios brancos, e isso estava me deixando assim muito chateada mesmo. E aí, eu fazendo uma pesquisa no Gemini, eu vi que tinha uma tintura profissional da Vela que tinha essa mesma tonalidade, 7.37. Até dessa caixinha aqui, tá? Não é essa cor aqui em específico, mas é dessa caixinha aqui, tá? Color Perfect. E o que acontece? Eu fui em busca dessa 7.37 também, porque eu queria mais ou menos a mesma tonalidade, só que com uma cobertura além dos fios brancos, certo? E aí, o que acontece? Fui muito feliz com essa tintura aqui da Max Ton. Inclusive, para quem não tem fios brancos aí, quem é mais novinha, né? E que é uma cor bonita, que entrega também essa qualidade. Essa daqui é uma tintura muito boa, mas pra mim já não estava resolvendo mais. Então eu fui em busca, né, de outras alternativas. E aí encontrei, como eu estava falando, essa tintura aqui, a Color Perfect da Vela. Ela não como é que eu posso falar? Ela não é uma coloração assim, temporária não, tá? Ela é uma coloração permanente. E aí fala que cobre bem os fios brancos, enfim. E aí eu fui em busca, né, da 7.37, mas eu não encontrei. Aí o que eu fiz? Fui no Gemini, dentro da loja, eu fui dentro do Gemini, não. Dentro da loja, eu pesquisei no Gemini, e aí eu vi que se eu misturasse a 7.73 com a 7.3, eu teria mais ou menos a proximidade da 7.37. Eu ia comprar só a 7.73. Eu pensei assim, 7.73, 7.37, ao contrário, né? Mas eu ia me lascar, né? Porque assim, pesquisei no Gemini, né, meu amigo, ele disse que ia ficar um marrom muito fechado. E como eu queria uma nuance assim mais dourada, né, porque essa tonalidade aqui, ela tem um fundo dourado, né? Aí ele foi falando, não, Carlana, compra essa daqui, que é a louro médio marrom dourado com a louro médio dourado, né? Aí eu vou deixar direitinho pra vocês como é que eu fiz a mistura, mas enfim. É a proporção de 1 para 1, tá? Ela vem 60 ml, tá? Essa tintura aqui. Então teria que ser mais ou menos de 1 para 1, teria que ser um tubo, né, dessa daqui, metade dessa, mais um tubo dessa daqui, metade dessa. Um tubo não, metade dessa e metade dessa. No caso, 30 ml dessa com 30 ml dessa. E aí também comprei a OX da Vela também, que é o Veluxon, né, que tem também as volumagens certinhas. E aí, o que eu vou falar pra vocês? Eu vou passar uns takezinhos também mostrando como ficou a tintura no meu cabelo, mas assim, como é que eu faço? Eu primeiro pinto o comprimento, tá? E depois eu venho pra raiz. Por que eu faço isso? Porque o comprimento, ele não esquenta tanto quanto a raiz, correto? A nossa raiz, a nossa cabeça, ela é mais quente naturalmente, então a cor tende a abrir com mais facilidade nessa região aqui. Então se eu começar a tintura pela raiz, aqui vai ficar muito claro e aqui vai ficar escuro, então não vai ficar uma coisa, digamos, profissional, tá? Então, assim, eu gosto de fazer as minhas coisas, eu adoro, tenho prazer, sabe, em pintar meu cabelo, em fazer minha unha, em fazer minha maquiagem, e me cuidar. Então eu fui em busca, assim, de coisas que eu achava adequadas e profissionais para fazer em mim mesma. Então, já que se você está procurando, né, esse tipo de conteúdo no YouTube, né, esse tipo de informação, eu acho que é de grande valia compartilhar com vocês também, para que vocês também possam executar na casa de vocês, porque assim, mulher é um bicho de faces, né, gente? A gente tá com humor assim, e fala assim, ai, quero mudar o cabelo.
Então vai que você também tá querendo uma coloração dessa, né? Então você pode se inspirar aqui no meu vídeo e fazer na sua casa também. Aí retomando o que eu tava falando, aí primeiro eu pinto comprimento, tá? E depois eu venho pra raiz, lavo, né? E depois eu venho pra raiz. O comprimento, a volumagem é de 30 volumes, correto? E a raiz, a volumagem é de 20 volumes. Eu vou deixar aí tudo certinho pra vocês de como foi o processo e o resultado, tá bom? Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários. Curte bastante esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal para retomar aí os conteúdos, tá? E aí vou deixar com vocês o processo, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar pra mim. Bom, gente, esse é o meu cabelo, tá? Antes de pintar, ele tava num tom assim, digamos, quase ruivo, né? Um tom assim marrom meio avermelhado, tava bem bonito e eu queria uma cor parecida com essa. E essa foi a pesquisa que eu fiz no Gemini, meu amigo, meu amigo das empreitadas, para achar uma cor parecida com a 7.37, como eu havia falado. Na minha pesquisa do Gemini, ele me indicou a proporção de 1:1. No meu caso, essa tintura da vela era de 60 gramas, então eu precisaria de 30 ml de uma cor e 30 ml de outra para chegar num tom próximo daquela. Você pode dar o print da tela lá da minha pesquisa, tá? Aí foi necessário 30 ml da 7.73, né, que é o marrom mais fechado, mais o tom da 7.3, que é o dourado, a nuance dourado, tá? O marrom, ele predomina muito mais, tá, do que o dourado, e o dourado vai ser o reflexo, né? É o que vai dar, no caso, o subtom da cor, né? E para que não houvesse erro no processo, né, da tintura, eu comecei medindo o peso na balança digital da minha tigela, tá? Ela deu o peso de 107 gramas e eu precisava no total de mais 60 gramas de tintura. Então foi 30 da tintura marrom, 30 gramas da tintura marrom mais 30 gramas do reflexo dourado, tá? Então deu aproximadamente não, deu 167 gramas no total de peso. E aí depois eu misturei com o Veloxon de 30 volumes, né, para o comprimento primeiro, e aí fiz a minha mistura. A própria caixa da tintura, ela vem com toda a proporção, vem o tempo necessário, então é sempre bom você conferir também. E para começar o processo de tintura, eu vim dividindo as mechas, né, do meu cabelo. Peguei a blusa mais velhinha que eu tinha, né, a blusa guerreira aí de tintura, e fui pintando mecha a mecha, tá? Evitando completamente a raiz, para que não houvesse erro. Como eu falei, eu sempre começo do comprimento, tá? E deixo a raiz por último, tá bom? O comprimento eu uso a volumagem de 30 volumes. E a raiz eu uso a volumagem de 20 volumes. Vocês vão entender depois por quê. Devido ao meu cansaço, eu acabei chegando um pouco próximo da raiz, mas depois eu consegui contornar o erro. E hoje é um novo dia. Acordei, já lavei o cabelo. Lavei o cabelo assim que eu digo, só com água. Porque não pode passar, né, nada de shampoo, essas coisas assim. E eu só fiz só o comprimento do cabelo. Hoje eu vou fazer a raiz. Tava muito cansada, porque tava muito tarde, era de madrugada já. Eu fui terminar a pintura do cabelo sem a raiz, 2 horas da manhã. E eu percebi que meu cabelo ficou um pouco elástico. Aí, como tratamento de choque, eu vim com uma queratina líquida da linha Matte, da Boticário. E vim também com o Sebastian Penetrate, tá? Pra dar uma segurada no meu cabelo, pro meu cabelo não partir, pra não ter corte químico, né? Eu fiquei com medo, sei lá. E eu percebi que aqui ficou um pouquinho mais claro porque eu dei uma moleza e aqui ficou... Eu deixei chegar um pouco próximo da raiz. Aí hoje eu vou fazer a raiz junto com vocês e aí a gente volta depois pra ver o resultado final. Agora eu só tirei o excesso desses 2 produtos aqui que estavam no meu cabelo. Tá até com a tampa quebrada. Tirei o excesso só pra ficar mesmo sem nada, pra não ter interferência na cor, né? E depois a gente mostra o resultado. Eu não mencionei antes, mas no comprimento eu deixei o tempo de 40 minutos, tá? Enxaguei. E aí, como eu tava muito cansada, eu continuei a pintura no outro dia, tá bom? Esse é um novo dia. E aí eu começo já fazendo a separação da mecha, né? Das mechas. E vou pintando a raiz, mecha a mecha.
para que fique uma cor assim uniforme. Fiz a mesma mistura da mesma forma, só que com o Veloxon de 20 volumes, tá, gente? Pronto, gente, ó, passou 40 minutos e agora eu vou lavar meu cabelo, né? Não vou passar nada assim de shampoo nem nada, só vou tirar o excesso mesmo da tinta. E aí eu vou vir com esse banho de queratina aqui, ó, um concentrado de queratina. Tá rindo, né? Minha filha tá rindo. Eu vou vir com esse concentrado de queratina aqui pra poder dar um aguenta nesse cabelo. E é isso, pra ele não cair, né, gente? Não ficar careca, né? Fala, eu tô aqui com a minha mãe. Tô aqui com a minha mãe. Tô aqui com a minha mãe, que minha mãe tá aprontando aqui, ó. Mamãe vai lavar o cabelo agora. E eu tô aqui querendo aparecer no vídeo também. Mamãe vai botar um concentrado de queratina. Fala pro pessoal. Oi, pessoal. Fala, tudo bem? Tudo bem? Fala, eu adoro aparecer nos vídeos da mamãe. Eu adoro aparecer nos vídeos da mamãe. Ai, que linda. Te amo, filha. Deixa eu segurar pra você. É, mamãe tem que lavar o cabelo, né? Sim. Essa pentelinha aqui quase não deixou pintar o cabelo. Que legal. Pronto, deixei aí as de 40 minutos também, enxaguei e vim aplicando em seguida o concentrado de queratina da Aquaflora, que pra mim foi um super achado. Recomendo a vocês, só comprem, tá? Ele é excelente, nem parece que você aplicou a química aí no seu cabelo, tá bom? Ó, gente, o bom é que esse concentrado de queratina da Aquaflora, Pessoal, eu tô aqui. ele deixa o cabelo assim, ó, tá vendo? Porque depois que a gente pinta, o cabelo ele fica muito danificado, né? Ele fica assim, áspero, grosso, não deixa a gente nem fazer assim com o dedo. Olha só, nem parece que eu pintei o cabelo. Amei. Aí eu vou deixar agir por 5 minutos, como tá falando na embalagem, e vou enxaguar. Depois eu trago o resultado pra vocês. Eu esperei o cabelo secar bastante, tá? Já que eu havia aplicado química, eu não queria agredir mais ele com excesso de calor, né? Então eu sequei aí só o resquício que ficou, né? De cabelo molhado. E aí depois eu vim modelando ele, né? Finalizando ele com a chapinha, tá? Depois eu não mostrei aí a outra parte, mas assim que eu terminei de finalizar ele com a chapinha, né? Deixei ele todo alinhado, eu vim fazendo babyliss pra poder dar aquele efeito assim de cabelão, sabe? Ficar uma coisa assim bem mais bonita, pra mostrar o resultado pra vocês de como ficou, tá? E aí vocês podem ver, meu cabelo ficou super hidratado, super bonito, sedoso, com brilho. Essa nuance, ela fica de uma cor na luz e outra cor sem o excesso de luz, tá, gente? Então, assim, eu mostrei pra vocês, assim, na softbox, como ela tava aparecendo, aquele tom bem mel, sabe? Bem claro mesmo, ruivo, tá? Que eu amei esse tom. E depois eu vou mostrar pra vocês como ela vai ficar no tom, assim, sem excesso de luminosidade. Ficou muito lindo, né, gente? Eu amei demais esse tom. O que eu ia falar pra vocês é o seguinte. Se você não pode investir, assim, numa tintura profissional da Vela, sabe? Começa com o que você pode mesmo, sabe? Eu tô trazendo aqui essa tintura da Vela aqui, porque é uma qualidade profissional, né? Porque ela tem aí, né, composição que ela traz essa coisa mais profissional mesmo, sabe? Esse cuidado, né? Tem uma fórmula, assim, mais aprimorada, né? Mas se você quer uma tintura para você usar no seu dia a dia, você pode pegar essa mesma formulazinha que eu usei, né? Que eu usava também com a Maxton, né? Que é o primeiro comprimento, com a volumagem de 30 volumes e a raiz depois com 20 volumes. E aplicar aí nas suas tinturas, tá? Se você reparar, fica bem igual, tá? Com essa tinta, com a outra tinta também, a raiz e o comprimento fica exatamente no mesmo tom, tá? Não vai ficar mais claro aqui mais escuro, não vai ficar mais escuro aqui mais claro, vai ficar o comprimento e a raiz exatamente no mesmo tom, tá bom? Então começa com o que você tem, sabe? Tem produtos muito bons que são baratos também, por exemplo, esse concentrado de queratina da Aquaflora, que acho que foi R$10, se não me engano. Enfim, a gente não precisa investir num creme caro pra começar, a gente pode começar com uma coisa mais barata, mas que a gente julgue que não vai trazer um dano ao seu cabelo. A gente também não pode colocar qualquer coisa no nosso fio, né? Porque o nosso cabelo demora a crescer, né, gente? Salvo aquelas pessoas que o cabelo cresce igual capim, né? Mas assim, o meu cabelo ele demora a crescer, né? Tem que ficar usando aí um tônicozinho aqui, um shampoo de crescimento ali. Então, assim, cabelo não é capim, né? Então, vamos ter um cuidado aí com o nosso fio, tá? Vamos tratar, vamos pintar, mas com sabedoria, tá? Não saia fazendo qualquer coisa no seu cabelo, porque não é sempre que a gente tem o dinheiro pra ir no salão, não é verdade? Então, vamos aí fazer as coisas com sabedoria, tá bom? Tá? Eu queria uma cobertura, assim, de fio branco, de fios brancos maior. O que eu tenho para falar para vocês com relação a essa tintura aqui?
Eu amei, tá? Amei muito. Eu senti que ela cobriu, digamos, 80% dos meus fios brancos, tá bom? Quando eu pintava com a Max Ton, ela ficava ainda aquele reflexo do cabelo branco mesmo, né? E eu não tô percebendo isso no meu cabelo, tá? Se ficou, foi muito pouco. Então, assim, eu amei, ela não danificou tanto o meu cabelo. É claro que toda química, ela tem, né, um processo, ela gera um desgaste da fibra natural do seu cabelo. Então, como eu mostrei aí, se eu não mostrei, eu vou falar que é assim que eu enxaguei o meu cabelo, porque eu fiz em 2 etapas, né? Eu fui terminar 2 horas da manhã a pintura do comprimento, num dia, né? E aí ficou com aquela raiz manchada, né? Aquela coisa assim, aquela diferença de tom. E aí no outro dia, aí antes de dormir, o que eu fiz? Eu enxaguei, né? Tirei o grosso da tintura. E aí eu senti meu cabelo muito elástico, né? Aí eu tenho aqui em casa o Sebastian Penetrate e eu passei um pouco dele com a queratina líquida da linha da Matte Lab, né? Que é uma bisnaguinha branca. E aí eu deixei no meu cabelo e fui dormir. Nem era o certo a se fazer, né? O Sebastian Penetrate não tem problema, mas essa queratina líquida da linha do Matte eu deveria ter enxaguado assim que eu coloquei, né? Deixando só um tempinho enxaguado. Mas o que eu tenho a falar? Eu senti hoje meu fio, assim, deu um welta no meu fio, sabe? Não ficou aquela coisa elástica. Então, ponto muito positivo, quando você fizer essa pintura, você tem que cuidar logo assim, né, que você faz a pintura, para não deixar o seu fio muito elástico e acabar tendo um corte químico. Ao longo dos dias aí também eu vou tratar, vou fazer o cronograma certinho para poder tratar mesmo o fio. Mas se você ver, ó, meu cabelo tá super maleável, tá bem tratado. A nuance da cor, ela muda, tá? Conforme a iluminação, aqui ela tá nessa cor, mas no sol ela vai ficar muito mais claro, tá? E assim, aí depois, hoje no caso, né, no segundo dia, eu fiz o processo da raiz, né, deixei os 40 minutos de pausa também, e aí depois eu enxaguei. Depois que eu enxaguei, eu vim com o concentrado de queratina da Aquaflora, que pra mim foi um achado, porque deixou meu cabelo muito malhável, muito soltinho, não ficou embolando, se agarrando, sabe quando a gente pinta o cabelo fica agarrando, né? Não ficou com esse aspecto. E aí agora à noite, agora é mais de 1 hora da manhã, agora que eu tô gravando esse vídeo, porque eu tenho uma menininha linda aqui. Tem que esperar ela dormir pra fazer as coisas, né? Como toda boa mãe, né? Mas assim, eu nem vou lembrar o que eu tava falando. Eu consegui, sabe, manter a qualidade do meu fio depois desse processo químico utilizando esses produtos, tá? E é isso, depois que eu enxaguei aqui, só finalizei com o leave-in. Vou tentar colocar uma foto aqui, o leave-in da linha Nutri Diamond, que deixa o cabelo super soltinho, maravilhoso. E é isso, gente. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, deixa um comentário aí. Curte muito esse vídeo para poder engajar, tá? Para poder trazer mais conteúdo aqui pro canal, tá bom? É isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau!